Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, verso... Nós vamos ler a partir do verso 1. Quem encontrou, diga graças a Deus. Que diz assim: Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que descia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um grande vento ao mar, e houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto a quebrar-se. Então os marinheiros ficaram com medo, e cada homem clamou a seu Deus, e lançaram carga que estavam no navio ao mar para aliviarem. Mas Jonas desceu ao porão do navio, e deitado dormia profundamente. E o mestre do navio dirigiu-se a ele e disse: O que tens, ó dormente? Levanta-te e clama o teu Deus, talvez assim Deus pensará em nós, para que nós não perecemos. E disse cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa este mal sobreveio a nós. Assim eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles disseram: Diga-nos, te pedimos, por que causa veio este mal sobre nós? Qual é a tua ocupação? De onde vem? Qual é a sua terra? E de que povo és tu? E ele respondeu: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Diga glória a Deus. Eu gostaria de recapitular o verso de número 8, que diz: Então eles lhe disseram: Diga-nos, por que causa nos sobreveio este grande mal? Qual é a tua ocupação? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse: Eu sou e temo ao... Queridos, eu gostaria de ser rápida, ser objetivo, mas ser fiel àquilo que Deus me confiou esta tarde. Quando nós lemos o livro do profeta Jonas, a história vai nos narrar sobre a vida de um profeta. Mas para nós entendermos a incumbência que Deus o deu, a responsabilidade que Deus o deu, nós precisamos voltar um pouco atrás. A Bíblia diz que o Senhor fala com a Síria. O Senhor vai trazer uma mensagem para aqueles que habitavam na Síria, e propriamente na cidade e no lugar onde chamava Nínive. A Síria sempre foi temida pelos filhos de Israel, porque aqueles que habitavam na Síria eram violentos, eram sanguinários. Aqueles que habitavam na Síria, eles tinham, irmãos, um espírito de guerra, um espírito de violência. Eles eram tão cruéis que todos os povos tinham medo dele. A Bíblia vai dizer que quando Deus levantou o profeta Ezequias, ou seja, o rei Ezequias e o profeta Isaías, a Bíblia vai narrar que nos dias do rei Ezequias, Senaqueribe se levantou contra Israel. E quando Senaqueribe se levantou contra Israel, a Bíblia Sagrada fala que não havia ninguém que poderia vencer Senaqueribe, porque por onde Senaqueribe passou, ele esfolava as pessoas vivas, ele arrancava orelhas, ele arrancava olhos, furava olhos. E os assírios eram conhecidos pela sua crueldade. Eles eram tão cruéis que, segundo a história, quando Senaqueribe disse que invadiria Judá e destruiria o rei Ezequias, Ezequias vai vestir-se de pano de saco grosseiro. Ele vai entrar na casa do Senhor e ele vai chorar, porque Senaqueribe naqueles dias era o governador e era quem habitava em Nínive. Nínive havia sido constituída a capital da Síria, mas naqueles dias Deus pelejou por Ezequias e Senaqueribe foi morto. Mas o que a história nos narra é que todos tinham medo dos ninivitas, todos tinham medo daqueles que habitavam
estavam na Síria eram cruéis, faziam com que aqueles que eram capturados por eles fossem mortos e fossem degolados. Conta a história que em Nínive era feito um muro, e naquele muro havia várias cabeças de pessoas. Várias cabeças de pessoas estavam ali. Todas as vezes que eles capturavam o inimigo, todas as vezes que eles capturavam uma pessoa, eles esquartejavam essas pessoas, furavam os olhos dessas pessoas, cortavam a língua dessas pessoas. Mas havia um plano de Deus para aquele povo, havia uma promessa de Deus para aquele povo, porque não há gente tão ruim que não necessite da salvação de Deus. Não há pessoas tão incrédulas que não seja alcançado pela bondade de Deus. Um dia Deus olhou para aquela cidade e Deus disse: eu não posso condenar a Nínive sem que eles conheçam a verdade. Eu não posso condenar a Nínive sem que eles tenham conhecimento entre o bem e o mal. A palavra de Deus vai dizer que Deus não tem prazer na morte de um ímpio, mas a vontade de Deus é que ele se converta e chegue ao conhecimento da verdade. E Deus olha do céu, pode glorificar a Deus com as palmas, aleluia. Deus olha do céu, e quando Deus olha do céu, Deus vai dizer: eu preciso ter um encontro com Nínive. Eu preciso mandar alguém para poder resgatar este povo. Irmãos, a palavra de Deus fala que quando Deus olhava no coração dos ninivitas, Deus via um coração missionário preparado para a semente. O Senhor via um coração preparado para a obra dele. Cada ninivita daquele era um campo missionário. E Deus lá do céu olhou e disse: eu vou levantar alguém. Talvez você entrou aqui esta tarde, você já está adorando, você está glorificando, você já celebrou, você já dançou, você já se alegrou, mas existe alguns lugares que Deus ainda te levará. Existe algumas pessoas que Deus ainda vai te infiltrar. Existe algumas amizades que Deus vai te apresentar, e alguém vai olhar para você e vai dizer: não mexa aí, não entra aí, não se introduza aí. Mas Deus está dizendo: eu estou te enchendo do poder para você chegar lá e derramar o meu poder, para você chegar lá e derramar a minha glória. Deus, meus irmãos, Ele olha para Nínive e Deus vê a necessidade de um arrependimento. Deus não vai pegar quem está na escuridão para tentar fazer diferença na escuridão. Deus vai pegar quem está na luz para resplandecer quem está em treva. Talvez você entrou aqui esta tarde e nem sabe, mas enquanto você ora, Deus está te capacitando. Enquanto você canta, Deus está te enchendo. Enquanto você levanta a mão, Deus está te selando. Enquanto você está sentado, Deus está te levantando, porque Deus está dizendo: eu tenho uma Nínive para você entrar. Quem está entendendo, levanta a mão para cima e dê glória para Ele. Eu tenho uma Nínive para você entrar. Diga para alguém que está do teu lado: Deus está preparando uma Nínive para você. A Bíblia diz que Deus olha para aquele povo com um olhar de misericórdia. Há grupos que Deus vai inserir você, que alguém diz: você não pode chegar aí, e Deus está te dizendo: você vai chegar ali. Existem pessoas que vão olhar para você, não cumprimente, não dê bom dia, não dê boa tarde, não dê boa noite, porque você vai se contaminar. Eu quero dizer, o poder que está na tua vida é tão forte, o poder que está na tua vida é tão grande, que quando você chega lá, a luz de Deus vai chegar na tua frente. Levanta a mão e dê glória para Jesus. Celebra Ele, porque Deus está preparando campos missionários esta tarde. E o Senhor olha para aquele lugar. O Senhor diz: aqui só tem assassino, aqui só tem gente violenta, aqui só tem estuprador, violador, predador sexual, aqui só tem gente que ao olhar deles devem morrer. Eu quero dizer para você: você não está aqui essa tarde porque você é mais cheirosinho do que alguém. Você não está aqui nesta tarde porque você é mais bonitinho que alguém. Você está aqui nesta tarde porque quando o diabo disse: eu vou matar ele, eu vou matar ela, o Senhor disse: Satanás, aqui você não mata, porque eu vou entrar para dar vida, e para dar vida com abundância. É por isso que você está aqui esta
nesta tarde. Só quem escapou da morte, levanta a mão para cima e dê glória. Só quem escapou da morte, levanta a mão e dê glória. Você saiu da morte porque Deus te deu uma chance. Existem jovens que novos já tinham um trajeto de morte para ele. Existem rapazes que tão novos já pensou no suicídio. Existem moças aqui que o diabo já tentou te matar, mas a promessa de Deus era te conservar em vida, para um dia te colocar dentro de uma Nínive e para você ser profeta de Deus. A Bíblia diz, preste atenção, que Deus vai olhar quem Ele vai enviar. Deus poderia ter enviado tantos profetas. Você vai ver que Sanfonias apregou a palavra para Nínive. Você vai ver que Naum apregou a profecias para Nínive. Mas Jonas, Deus diz, você vai em Nínive. É você que eu quero. E quando Deus separa, meu irmão, borracha do diabo não faz a separação de Deus sair. Quando Deus escreve, o diabo não apaga. Quando Deus separa, o diabo não volta essa pessoa para o lugar. Deus disse, Jonas, é você que eu vou enviar. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. E Deus falou, Jonas, dispõe agora, porque eu tenho uma missão para você. Dispõe agora, porque eu vou te levar em algum lugar. Meus irmãos, quando Jonas escuta da parte de Deus, Deus dizendo, Jonas, você vai atravessar, vai à Síria, e você vai parar na cidade de Nínive, e você vai apregoar a minha palavra. Jonas olhou aquilo e viu aquilo como um absurdo. Jonas olhou aquilo e viu como uma missão impossível. Mas o que mais chama a minha atenção não era a questão da dificuldade da morte, mas a falta de compaixão de um homem de Deus, a falta de misericórdia de um profeta de Deus. Sabe por que que Deus nos trouxe essa palavra? Porque tem muita gente pregando misericórdia, mas não conhece misericórdia. Existe muita gente pregando amor, mas não conhece amor. Tem muita pessoa pregando santidade, mas nunca teve encontro com a santidade. Jonas era profeta, mas queria que uma nação inteira morresse. Deus está levantando jovens aqui esta tarde, que vai romper com limites religiosos, vai romper com tradições religiosas, e vai dizer, eu sou luz para brilhar nas trevas. Vai, porque Deus é com você. Vai, porque Deus é com você. Vai, porque Deus é com você. Diga glória a Deus. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não chega perto de um drogado, porque a gente tem medo de alguém passar da igreja e achar que a gente está fumando com eles. A gente não chega perto de alguém que está na prostituição, porque a gente tem medo que alguém passe naquele momento e vê você trocando uma ideia com alguém. Jonas estava tão preso à religiosidade que para a mente dele aquele povo tinha que morrer e tinha que perecer. Mas o olhar de Deus não é como o nosso olhar. Antes de você chegar aqui esta tarde, talvez você passou por um andarilho, talvez você passou por um bêbado, você passou por uma moça com a saia curta, você passou por um rapaz com a cabeça virada, e alguém talvez pode até pensar, eu estou bem, eu estou salvo, eu estou tranquilo. Mas Deus está dizendo, cada alma que não conhece a palavra é um campo missionário. E Deus está dizendo para nós hoje, levanta Jonas, porque nesta terra você vai pregar a minha palavra. Levante a sua mão, pode bater as palmas e dar glória a Deus. É nesse coração que você vai pregar a palavra. É para esta vida que você vai evangelizar. É para esta pessoa que o evangelho vai chegar. Diga glória. A Bíblia diz que Jonas, quando ouviu aquilo, ele disse, eu, mesmo que Deus falou para mim, eu não vou. Aquele ali, nada, eu não vou pregar para ele. Talvez esse é o sentimento que a gente tem daquelas pessoas que te perseguem no trabalho. Talvez esse é o sentimento que a gente tem daquelas pessoas que fazem mal à sua família. Talvez esse é o sentimento que a gente tem de alguém que já te pregou, que já te prejudicou alguma vez na sua vida. Senhor, como eu vou pregar para ela? Senhor, como eu vou pregar para ele?
mesma graça que um dia te alcançou quer alcançar aquele também. O amor que um dia te amou quer amar aquele também. E enquanto eu prego, receba amor para você amar aqueles que Deus quer amar. Receba perdão para perdoar aqueles que Deus quer perdoar. Deus falou: Jonas, vai a Nínive. Irmãos, Ele prepara tudo, mas para fugir da presença de Deus. Eu quero te dizer que a obra missionária não é um departamento da igreja. Fazer missão não é um departamento da igreja. Fazer missão é uma ordem de Cristo para a igreja. Às vezes nós levantamos um departamento e dizemos: esses e esses vão cuidar de missão, esses e aqueles vão fazer evangelismo, esses e aqueles vão ser responsáveis. Mas essa missão está nas mãos de todos. Quando Deus fala: Jonas, vai a Nínive, Jonas começa a fugir da direção de Deus. A Bíblia diz que ele desce para Tarsis. De Tarsis ele paga a sua passagem e desce para Jope. A Bíblia vai dizer primeiro que ele desce de Jope para Tarsis. E quando ele chega em Tarsis, ele vê um barco. E esse barco está fugindo para onde ele quer ir. Ele quer fugir de Deus. Ele paga a sua passagem. E a Bíblia diz que ele entra dentro daquele barco. Quando ele entra dentro daquele barco, ele ainda desce mais um pouco. Ele vai para o porão daquele barco. E é quando aqueles homens começaram aquela viagem, João, a Bíblia vai dizer lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 16: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Ali estava um homem que era escolhido de Deus, mas descendo porque estava fugindo da presença de Deus. Quantos jovens estão fugindo da presença do Senhor? Na verdade, fugindo do chamado de Deus. Eles querem crescer na vida, eles querem estudar na vida, eles querem se profissionar, querem casar, mas sempre arrumando um jeitinho para fugir do chamado de Deus. E eu quero te dizer nesta tarde: Deus não te chamou você para fugir. Deus te chamou você para pregar a palavra. Deus não te chamou você para correr. Deus te chamou para você enfrentar a obra. Nesta tarde, receba poder para pregar a palavra. Receba graça para pregar a palavra. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Ele está dizendo: não fuja, não corra, não vai embora, porque eu tenho uma marca na tua vida. Irmã Isabel, me dê um exemplo que eu possa estar fugindo da presença de Deus. Quando eu só quero estudar, mas não quero pregar a palavra. Quando eu só quero me preparar para mim ter um bom matrimônio, mas eu não quero evangelizar. Quando eu quero ser o melhor profissional e trazer um diploma para a minha vida, mas eu não quero compromisso com almas. Eu quero dizer: Jonas pagou a sua passagem. Mas eu quero te dizer que o Senhor Deus sabia que Jonas pagaria um preço muito maior. Vocês que estão me ouvindo aqui esta tarde, jovens que estão me ouvindo aqui nesta tarde, você não chegará a nenhum lugar fora dos propósitos de Deus. Jovens que estão aqui esta tarde me ouvindo, você não vai avante se você fugir da promessa de Deus. Irmã Isabel, eu não quero saber de ser pastor, eu não quero saber de ser missionária, eu não quero saber de cuidar de igreja, eu não quero ser obreiro, eu quero apenas servir o Senhor no meu cantinho, eu apenas quero adorar a Deus no meu cantinho. Mas a Bíblia diz que não pega uma candeia acesa e coloca debaixo da cama. Quando se acende uma candeia, ela é colocada no lugar alto para brilhar. Deus está dizendo: eu quero te levantar, eu quero te exaltar, eu quero te colocar em lugar que você pode brilhar na presença de Deus. Eu quero te dizer que o evangelho não é só para leigos, para gente que não sabe ler nem escrever. O evangelho é para quem também é estudado. O evangelho não é só para quem vive lá naquelas zonas rurais. O evangelho também é para aqueles que estão nas capitais, nas metrópoles, para aqueles que estão na cidade. O que eu venho dizer para os irmãos aqui esta tarde é que Deus tem para você um bom casamento, isso vai chegar. Deus tem para você uma boa formação, isso vai chegar. Deus tem um cargo para você conduzir, isso vai chegar. Mas primeiro busque o reino de Deus
Deus e a sua justiça, e deixa que as outras coisas sejam acrescentadas. Celebre a Deus com mais alegria, celebre a Deus com mais força, celebre a Ele, porque nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Porque você vai ter um bom casamento, mas o chamado fracassado. Você vai ser um bem-sucedido, mas com o chamado fracassado. Você vai ser alguém que vai se destacar na vida profissional em alguma área, mas você vai olhar para você e você vai dizer: eu ando fugindo daquilo que Deus tem para minha vida. Você não vê, o pastor veio aqui cantar e disse que lá nos meados de 95, de 2000, ele cantava na mocidade. Hoje ele é o pastor dessa igreja. Existem coisas, jovens, que você não pode imaginar agora, porque talvez a incredulidade não deixa, talvez a sua limitação não deixa, talvez a sua condição financeira não deixa, mas comece a enxergar pelos olhos da fé. Eu serei uma grande mulher de Deus, eu serei um grande homem de Deus, eu serei um grande profeta de Deus. Se você crê nisso, abre a boca e dê glória para Jesus, porque Deus quer levantar você, Deus quer levantar eu para esta grande obra. Mas olha o que a Bíblia diz: Jonas, ele quer ir para Tarsis. A Bíblia diz que de Tarsis ele vai para Jope, de Jope ele vai para o porão do barco, do porão do barco ele está prestes a descer para o mar. Porque todas as vezes que você fugir de Deus, você só vai descer. Todas as vezes que você fugir de Deus, tudo que você tentar fazer, isso não vai dar certo. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a palavra de Deus. Ele vai descer, pagou a passagem, mas ele esqueceu que nós temos um Deus onipresente. Ele esqueceu que nós temos um Deus onipotente. E ele esqueceu que nós temos um Deus onisciente. Quando Jonas desce para o fundo daquele barco, daquele navio, para os porões daquele navio, talvez ele ache algumas caixas, ele ache algumas mercadorias, e ele vai se esconder ali, ele vai dizer: aqui ninguém me acha, aqui ninguém vai me perturbar, aqui ninguém vai mexer comigo. Assim tem alguns jovens dessa maneira, pessoas que não querem se comprometer, pessoas que não querem se envolver, pessoas que não querem se esforçar, mas eu duvido que depois desse fogo que Deus está derramando aqui, você vai ficar indiferente. Eu duvido que depois deste culto, você vai querer ver de longe. Deus está dizendo: receba poder para infiltrar, receba poder para trabalhar, receba poder para pregar, receba poder para cantar, receba poder para curar, receba poder para expulsar demônios. Porque você não pode dormir enquanto o mundo está morrendo. Diga para alguém que está do teu lado: você não pode fingir que não está vendo. Diga para outra pessoa do teu lado: você também. Jonas está dormindo. Enquanto Jonas está dormindo, a Bíblia diz que Deus manda uma grande tempestade. Uma tempestade tão grande, mas tão grande, que naqueles dias, irmãos, você pode estar trazendo prejuízo para a vida de alguém, você não sabe. Você pode estar trazendo prejuízo para alguém, você não sabe. Quando Jonas vai esconder, a Bíblia diz que Jonas, ele ativa a ira de Deus. Porque quando Deus olha para você cheio de saúde, mas não quer fazer nada para Deus, Deus fica triste com você. Quando Deus olha para você e vê que você tem saúde, você tem voz, você tem mão, você tem pés, você tem tudo, você tem força, e você recua a fazer a vontade de Deus, Deus começa a ficar triste com você. E o apóstolo Paulo vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fosse selado para aquele grande dia. Eu quero perguntar: será que tem alguém selado por Deus aqui esta tarde? Levante as suas mãos. Será que ainda tem um fogo que arde no teu peito? Eu quero te conhecer, pelo amor de Deus, se manifeste. Você foi selado para algo de Deus. Jonas está ali dormindo.
A ira de Deus vem e Deus começa a agitar aquele mar. O Senhor começa a agitar e eu vou te mostrar o prejuízo agora. Eu não sei se você já leu em Salmos, mas fala sobre os navios mercadores de Tarsis, que traziam riqueza, que trazia pedras preciosas, que trazia ouro, que trazia de tudo. Quando o barco começa a ser agitado e quando as ondas vai levando aquele navio, a minha tradução bíblica vai dizer que o barco estava a ponto de quebrar-se. E nós temos um homem dormindo no porão. A sua amiga do trabalho está em tempo de tirar a vida e você está dormindo nesse porão da tua vida. Aquele teu parente que você sabe que o problema dele não é dinheiro, o problema dele é Cristo, e você dormindo nos porões da sua vida. Você que chegou aqui essa tarde só preocupada com você e sabe que às vezes o teu pai ainda não é crente, a tua mãe ainda não é crente, e você está no porão da tua vaidade, no porão da sua adolescência, no porão da sua juventude. Hoje Deus está dizendo: está na hora de terminar esse sono. Levanta-te e põe-te de pé, porque eu quero falar contigo. Levanta-te e põe-te de pé, porque eu quero usar você. Pelo amor de Deus, bate palmas mais forte, porque Deus está dizendo: acorda, desperta, levanta-te, porque a hora é agora. Quando eu, Isabel, nos porões do meu entendimento, me recuo a ajudar quem está do meu lado, me recuo a falar de Jesus para quem está do meu lado, me recuo a falar da salvação para quem está do meu lado, eu estou como Jonas. O Senhor manda a tempestade, aqueles homens começam a pegar todas as riquezas e jogar dentro do mar. Eles começam a pegar tudo aquilo que era valioso. Eu acho que o tecladista desanimou. Tecladista, vamos lá, diga glória a Deus, porque esse povo cantou. Se você não me ajudar, eles vão dormir. Diga glória a Deus. Ei, as pessoas começaram a pegar toda a mercadoria e jogar no fundo do mar. Eu quero dizer para você, ali tinha prata, ali tinha ouro, ali tinha bronze, ali tinha tudo. Mas o Senhor está dizendo: pode perder todas essas riquezas, mas nenhuma dessas almas vai se perder por causa do meu servo Jonas. Eu sei que eles estão jogando tudo para fora, mas eu não vou permitir que esses marinheiros, esses homens se percam. E eu quero dizer para você que Deus estava tanto com Jonas, mesmo ele não sabendo, Deus estava com ele, que a obra missionária começou dentro desse barco. Às vezes o que você precisa é parar de olhar para a sua limitação e olhar para o Deus que habita dentro de você. Às vezes o que você precisa, minha irmã, é parar de olhar para outras pessoas e dizer: mas eu não canto como ela, mas eu não jejuo como ela, mas eu não prego como ela. Mas o Deus dela é o Deus que está com você. Então levanta-te e faça aquilo que Deus está preparando para você fazer. Se é para pregar, pregue. Se é para cantar, cante. Se é para expulsar demônio, expulse. Se é para falar em línguas, fale, porque Deus está com você. Eles jogam tudo para fora, vão jogando caixas de mercadoria. A Bíblia diz que aqueles homens iam desfazendo de tudo para que aquele barco ficasse mais leve, mas o peso estava dormindo. E sabe o que a Bíblia diz? Que cada um começou a clamar o seu Deus. Primeiro eles começam a clamar o seu Deus, e cada um começa a invocar. Uns começam a fazer simpatia. Se fosse nos dias de hoje, alguns feitiçaria, outros bruxaria, alguns iam olhar talvez horóscopo. Cada um ia buscando o seu Deus, e aquele que tinha resposta para tudo estava dormindo. Você não sabe, mas naquela empresa pode ter muitos ímpios, mas a unção de Deus está sobre a tua vida. Naquela rua que você mora pode ter muitos feiticeiros, mas o chamado de Deus está sobre a sua vida. Naquela chapa que você entra todo dia de manhã, pode ter todo tipo de gente, mas existe alguém ali. Esse alguém é você. Que Deus já disse: se você descobrir a força que você tem, se você descobrir a capacidade que você tem, você não ia dormir, você ia se levantar e ia dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você ia dizer como Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
A Bíblia conta que aqueles homens começam a fazer cada um o seu Deus, até que eles lançam sorte. E a sorte cai aonde? Vamos lá, a sorte cai aonde? E a Bíblia diz que os homens chegam lá, aonde Jonas está deitado. O marinheiro olha e diz: olha, você não está preocupado com o que está acontecendo? Você não está percebendo que a gente está tirando todas as riquezas do navio, porque tem uma forte tempestade? Clama ao seu Deus. Mas Jonas estava de costa para Deus. Jonas estava longe da direção de Deus. Aqueles homens lançaram sorte, mas não era sorte, era a própria ciência de Deus. O culpado é esse Jonas. Jonas estava tão determinado: eu morro, mas eu não prego. Eu perco a vida, mas para aquele povo eu não levo a palavra. Que a Bíblia diz que Jonas disse: me jogue dentro do mar. Irmãos, por mais que você ache que o teu vizinho não precise de salvação ou não mereça, você também não merece. Por mais que eu possa olhar para alguém e dizer: não, aquele dali tem que pagar pelos pecados dele. Um dia também alguém olhou para nós e disse: essa tem que pagar pelo pecado dela. Mas se de graça você recebeu, de graça você dá. Quem pode receber esta palavra pode bater as palmas e dar glória a Deus. Você recebeu de graça, e de graça você precisa repartir. Foi cantado aqui: eu tenho um fogo que arde nos meus ossos, e eu não tenho sossego. Porque quem reconheceu a Cristo, ele não vai ficar calado sem apresentar a Cristo. Quem um dia foi perdoado por Cristo, não vai querer que o seu próximo seja condenado. Quando Jonas disse: me jogue no mar e acabe com isso, Jonas estava dizendo: eu quero morrer, mas para aquele povo que mata profeta, que são sanguinários, eu não prego a palavra. A Bíblia diz que mesmo assim aqueles homens não jogaram Jonas. E a Bíblia diz que eles continuaram pegando todas as riquezas que tinham e jogando no barco, até que chegar o momento, diga glória a Deus. No verso de número 14 está aqui escrito: primeiro, quando vão lançar sorte, cada um clama ao seu Deus. Cada um clama a quem? Ao seu. Mas agora, quando Jonas mostra que é ele o problema, que é ele a dificuldade, que é ele aquele que está impedindo a missão, a Bíblia diz aqui no verso 14: por isso aqueles homens clamaram ao Senhor. E esse Senhor aqui está com S maiúsculo. Sabe por quê? Porque Deus estava mostrando Jonas: você está achando que os ninivitas vai te matar? Aqui mesmo eu começo a obra que eu tenho com você, Jonas. Irmão, se é para Jesus, levanta a mão mais alta e dá glória. Levanta a mão e dá glória. Deus vai começar a te dar pequenos sinais que Ele te separou para uma grande obra. Deus vai começar a te dar sinais que você não é um fruto de amor do teu pai nem da tua mãe. Você é um Jeremias, escolhido desde o ventre do teu pai e desde o ventre da tua mãe. Deus vai te dar pequenos sinais que você vai colocar a mão sobre enfermos e eles serão curados. Que você vai orar por pessoas endemoniadas. Quando se manifestar o endemoniado, você não vai atrás do pastor, você não vai atrás do obreiro. Você vai dizer: Satanás, eis que eu recebi poder e autoridade para pisar na serpente e escorpiões. Saia desse corpo agora. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Você vai receber poder para expulsar demônios. Levanta a mão para receber, levanta a mão para receber. Deus vai te dar sinais. A Bíblia diz que aqueles homens olharam para Jonas e disse: a gente não pode matar ele. Engraçado que Jonas recebe uma misericórdia que ele não quer dar. Você está percebendo a situação de uma pessoa que ela está indiferente às promessas de Deus, ao chamado de Deus?
Ele está recebendo misericórdia de homens, que cada um tem o seu Deus, mas ele não tem misericórdia de Nínive. Meu irmão, a gente tem que ser muito hipócrita para pensar que esse lugar é só nosso. Aqui tem que entrar feiticeiro para ouvir a palavra. A gente tem que ser muito hipócrita para pensar que lugar de crente é só na igreja. O lugar de crente é lá no mundo, pregando também a palavra, dizendo: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Aqueles homens, no verso 14 diz: por isso eles clamaram ao Senhor. O Senhor do céu estava dizendo: Jonas, eu já estou mostrando que você é meu missionário aqui dentro. Todos clamaram ao seu Deus, mas agora estão clamando ao Senhor. E disseram que não seja culpa nossa, que não seja cobrado o sangue desse homem das nossas mãos. Um povo incrédulo tendo dó de um profeta que fugia de Deus, mas um profeta que não tinha um pingo de dó daqueles que estavam destinados à morte. A Bíblia diz que perguntaram: quem és tu? De onde vem? Para onde vai? Que povo é o seu? E qual é a tua ocupação? A tradução NVI, que é a Nova Versão Internacional, diz que Jonas respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor. A minha tradução, ela é a King James, ela fala: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Mas em uma tradução diz: eu sou hebreu e sou adorador do Senhor. Meu irmão, sabe quando é que você prova que você adora? Não é quando você levante as mãos. Sabe quando você prova que você adora? Não é quando você dança. Você prova quando você adora, quando você é o instrumento que Deus quer fazer de você. Nesta tarde, se levante e diga: eis-me aqui, Senhor, usa-me e a mim, porque eu quero ser um adorador. Jogaram Jonas dentro do mar, e a Bíblia diz que o Senhor já tinha um peixe, engoliu a Jonas e vomitou Jonas na cidade de Nínive. Como Deus vai fazer, da maneira que Deus vai fazer, não cabe a você. O que cabe a eu e você é dizer: Senhor, se tu estás me mandando, eu irei. Se o Senhor está falando, eu ouvirei. Se o Senhor está me mostrando, eu obedecerei. Jonas foi vomitado ali, e a Bíblia diz que Jonas entendeu que ele não podia fugir do chamado de Deus. Eu quero terminar esta palavra dizendo para você: que ocupação é a tua? Será que você está dormindo nos porões da sua vida, enquanto tem jovens na sua escola se drogando? Será que você está dormindo nos porões da sua vida, enquanto as suas primas estão se prostituindo? Será que você está dormindo nos porões da sua vida, enquanto a sua família está caminhando para a feitiçaria? Hoje o Senhor está dizendo: que ocupação é a tua? Reconheça que você é um escolhido de Deus. Reconheça que você é um adorador de Deus. Jonas saiu pela cidade pregando: ó grande Nínive, dentro de 3 dias o juízo de Deus virá sobre vós. Dentro de 3 dias o juízo de Deus descerá nesta cidade. Você está preocupado em quem vai te ouvir? Deus está preocupado quem Ele vai usar para falar. Eu vou falar mais alto para ver se sai um aleluia igual saiu aqui do nosso irmão. Você está preocupado o que vai falar, e Deus está preocupado com a boca que Ele vai usar. Será que tem alguém aqui nesta tarde? Será que tem alguém? Levante as mãos. Em 3 dias. Quantos dias? Foi a missão mais rápida que eu já vi na Bíblia. 3 dias. Toda aquela cidade ouviu o evangelho, ouviu a palavra. E a Bíblia diz que o próprio rei vestiu de pano de saco, tirou a coroa e jogou cinza na cabeça. Porque está escrito em Romanos 10:14: como crerão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém for enviado?
E como enviar se ninguém grita como Isaías gritou: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque a seara de pouco, ela é grande. A seara, na verdade, ela é grande, mas poucos são os trabalhadores. Hoje, Deus está dizendo: você não vai fugir muito tempo do meu chamado. Não adianta você correr. Se eu te chamei, nos porões da sua vida ou nas tempestades da sua história, eu vou me encontrar com você. Eu sei que muitos jovens só querem adorar, adorar, adorar. Irmã Isabel, isso não é o suficiente. É o suficiente, mas você pode mais. Quando a Bíblia diz: ide e pregai o evangelho, o Senhor está dizendo a toda criatura. Jonas estava fazendo distinção: este sim, este não. Esse vai, esse fica. E o poder não está nas nossas mãos de fazer este julgamento. O que eu quero dizer para todos vocês, que a palavra igreja significa chamados para fora. Diga igreja. Está muito fraco. Diga igreja. Significa chamados para fora. Aqui em quatro paredes ninguém ganha ninguém, porque todos já foram ganhos por Cristo. Aqui em quatro paredes você não vai pregar para tua irmã. Agora você vai sair daqui hoje dizendo: Senhor, eu vou pregar a tua palavra, porque ela não é minha, ela é tua. Eu vou falar: Jesus te ama. Eu vou falar: Jesus quer com você uma obra. Jesus tem um plano com você. Irmã Isabel, e se eles não receber? Se eles não receber, aquele sangue não será requerido das suas mãos. Mas se você de todo se calar, já foi dito aqui. Um dia, Mardoqueu, preste atenção. Mardoqueu estava na porta do palácio. Algumas pessoas sentaram na porta para que você sente em tronos. Esse aleluia parece que ainda não saiu. Ei, Mardoqueu, o tio de Esther, presta atenção, não estou fugindo da palavra. Ele sentou na porta para um dia Esther assentar onde? No trono. Os pastores que passaram há muitos anos assentaram na porta para que a juventude hoje assentasse no trono. Irmãos, nós somos, preste atenção, eu vou explicar isso. Nós somos a geração, os jovens de hoje, mais bem sucedida que tem. Se você perguntar para os pastores no passado, era difícil. Tinham que assentar numa bicicleta, pedalar, pedalar, pedalar para pregar lá do outro lado. Hoje você liga o seu smartphone e faz uma live para o mundo inteiro. Antigamente os irmãos tinham que carregar caixa de som para uma igreja, para outra igreja. Hoje cada igreja tinha o seu instrumento de som. Antigamente tudo era mais difícil, mas hoje nós somos como Esther. Aqueles que vieram antes de nós assentaram lá na porta, ou seja, no meio da dificuldade, assistiram tudo, viram tudo. Hoje você está sentado até numa cadeira malfadada e até agora não deu glória a Deus. Isso não é normal. Isso não é normal, minha irmã. Levanta a mão e celebra. Você tem tudo. Sabe o que aconteceu? Mardoqueu sentou na porta para que um dia sua sobrinha sentasse na cadeira. Mas chegou um dia que todos os judeus estavam destinados à morte. E a Bíblia diz que Mardoqueu mandou só um recadinho para Esther: para este tempo você chegou aonde você chegou. Para esse momento, Esther, Deus te colocou aonde você está. Agora, se você de todo se calar, se você não quiser intervir pelos judeus, porque agora é mulher do rei, se você agora não quiser se envolver com esse negócio, porque você acha que isso não é da sua conta, saiba de uma coisa, Esther: livramento de outra parte virá, mas você não vai escapar. Sabe o que eu quero dizer para você? Você é obrigado a pregar a palavra. Mas se de tudo você dizer: irmã Isabel, não quero pregar, você também não vai escapar naquele dia.
Para esse tempo Deus te trouxe para a igreja, para você ganhar aqueles que ainda não vieram. Para este tempo Deus te apresentou a palavra para você pregar para aqueles que não conhecem. Para esse tempo você foi batizado com o Espírito Santo para levar fogo para aqueles que não conhecem. Mas se de tudo você se calar, as pedras clamarão. Mas nesta tarde se coloque de pé na presença de Deus. Deus quer levantar você. Deus quer levantar a sua vida. Diga: Senhor meu Deus, eu não sei como eu posso ser útil. Diga: não sei mesmo. Mas o Senhor sabe aonde eu posso ir, para quem eu posso falar, para quem eu posso estar. Deus, use até a minha sombra, que o que eu não fizer com as minhas palavras, fala, o que eu não fizer com as minhas palavras, eu farei por onde eu passar. Eu quero que nesta tarde você abra o seu coração, essa noite já, e você vai falar para Deus que você não quer ser um fugitivo de Deus. Você não é um fugitivo de Deus. Eu quero orar pela tua vida. Não tenha vergonha, vem aqui. Você que quer ser usado por Deus. Alguém está dizendo que Deus não revela mais, é mentira. Está faltando homens para pedir revelações de Deus. Alguém está dizendo Deus não cura mais, é mentira. Deus está usando mãos. Deus está procurando mãos para Ele usar. Aumenta meu microfone só um pouquinho, então vira esse retorno para cá. Alguém está dizendo demônio não cai mais na igreja, é mentira. Está faltando homens e mulheres para Deus usar. Teve um dia, pode vir, vai chegando. Se não der, entope esses corredores, mas fique aqui perto. Teve um dia que eu senti um desejo muito grande de sair de casa. Isso era 21, mas baixa um pouquinho, isso era 21 horas. E eu falei com meu pai: pai, eu preciso dar uma voltinha aí, e eu vou lá na casa de uma irmã. Na minha mente eu ia na casa dessa irmã. E meu pai falou: não, você não vai sair porque já está tarde. Eu tinha uns 17 ou 18 anos. Eu falei: pai, pelo amor de Deus, eu preciso ir lá na casa dessa irmã. Foi uma luta, parece que eu estava matando um urso e um leão para sair de casa naquele horário, 21h30. Mas meu pai, com toda a luta, deixou eu sair. E irmãos, do nada eu senti vontade de ir na casa de uma irmã. E antes de eu chegar na casa dela, uma voz falou comigo: eu não te tirei da sua casa em vão. Eu tenho uma obra com você hoje. E eu falei: obra? Cheguei lá, gritei, ela no portão, ela não atendeu. Fui lá, bati na porta dela, não atendeu. E era só eu voltar e eu chegava na minha casa. Mas aquele dia eu falei: eu vou fazer o seguinte, ao invés de voltar e chegar em casa, eu vou descer e subir para casa. Quando eu desci e fui para casa, tinha um muro assim, descendo, tinha um muro mais ou menos desse tamanho assim, de bloco. E tinha uma moça sentada, chorando. E ela estava gemendo, porque ela tinha chorado tanto que agora ela só estava soluçando. Estava noite, estava quase ali 22, porque eu gastei um tempinho lá na casa da irmã chamando ela. Eu falei: ei moça, tudo bem? Ei moça. Ela ficou com a cabeça abaixada assim, entre as pernas e a cabeça. Eu falei: eu posso te ajudar? Ela disse: não, eu quero tirar a minha vida. Eu quero hoje tirar a minha vida porque eu não aguento mais. E o diabo já colocou na minha mente sair daqui, entrar naquele mato, amarrar uma corda no meu pescoço e tirar a minha vida. Eu abracei aquela moça, eu entendi por que Deus me tirou de casa aquela hora e porque Deus falou que tinha uma missão comigo naquele dia. Ei, quando Deus me tocou para ir na casa daquela irmã, não era na casa daquela irmã, era na rua daquela irmã. Quando eu cheguei
cheguei e abracei aquela moça. Eu orei pela vida dela. Eu falei para ela: olha, vai para tua casa agora. Eu vou te acompanhar até na sua porta. Acompanhei ele, por incrível que pareça. Ela morava 3 ruas abaixo da minha. Eu não conhecia ela. Evangelizei ela. Sabe aonde ela está hoje? Ela está casada, está na igreja Assembleia de Deus. Gravou CD e é uma bênção nas mãos de Deus. Sabe por quê? Naquele dia eu não permiti ser um Jonas, ficar nos porões do meu orgulho. Eu saí para fazer a vontade de Deus. Aquela menina hoje é casada, está na igreja Assembleia de Deus e tem CD gravado. Toda vez que ela me vê, ela me dá um abraço, porque Deus me direcionou chegar a ela no momento quando a morte já estava do lado dela. A palavra que eu tenho para você é essa: você não vai fugir mais do chamado de Deus. Você não vai correr mais do chamado de Deus. Os namorados não vai te tirar da visão de Deus. As namoradas não vai te tirar da visão de Deus. A vaidade, os prazeres, a mídia, o pecado. Deus está te separando aqui esta noite. Em nome de Jesus eu quero orar pela tua vida. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, porque eu quero orar por você. Você vai abrir o seu coração. Eu quero ter notícias, mesmo que eu não estiver mais aqui em Moçambique, que Deus levantou muitos homens e mulheres de Deus neste lugar. Que aqui em Moçambique demônios estão sendo expulsos, enfermos estão sendo curados, vidas estão sendo restauradas, porque Deus levantou você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento nas tuas mãos esses jovens, ó Pai. É uma multidão incontáveis, não dá para nós contarmos, mas aqui estão os Daniéis do Senhor, aqui estão os Samuel do Senhor, aqui estão os José do Senhor, aqui estão os Sadraques, os Mesaques e os Abednegos, aqui estão as Esté do Senhor, aqui está o Isaías que está disposto a ir, meu Pai. Senhor, ajuda essa jovem. Senhor, eu não sei qual é o seu passado, eu não sei qual é a sua limitação, eu não sei qual é a dificuldade que tem tentado paralisar essa moça, que tem tentado paralisar este rapaz. Mas hoje ele vai sair dos porões da vida, ele vai apregoar que só Jesus Cristo é o Senhor. Aqueles que estavam afastados, receba eles de volta. Os que estavam desviados dentro da igreja, abraça eles de volta, meu Pai. E aqueles que estavam com seus nomes apagados, Senhor, escreve o nome deles no livro da vida. E abençoe esta mocidade, abençoe estes jovens, ó Deus. E eles estão benditos pelo Senhor, eles estão abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Com a mão no teu coração, diga: meu Deus, hoje eu me apresento como seu missionário, como a sua missionária. Senhor, me use de todas as maneiras, pois a minha vida está entregue ao Senhor. Amém.